Havia uma casa perto de mim apelidada de Casa Fantasma, porque a construção nunca foi concluída por um longo tempo, e ela permaneceu vazia e inacabada por anos. Ela estava em uma rua já meio suspeita, com muitas casas que pareciam estar vazias ou cujos proprietários simplesmente não se importavam com suas propriedades, pois havia muito mato alto e ervas daninhas. Minhas amigas Jenny, Luca, Kylie e eu estávamos entediadas, dirigindo pela cidade tarde da noite. Comemos fast food, e então Luca sugeriu a ideia de explorar a Casa Fantasma, de fato entrar nela. As meninas e eu concordamos, e é claro que eu também estava a bordo. Estacionamos algumas casas adiante, e essa rua tinha apenas um poste de luz. O restante estava escuro e a maioria das casas não tinha luzes acesas, tornando o lugar escuro e meio assustador. Como mencionei, as casas vizinhas pareciam abandonadas, embora algumas tivessem carros nas garagens. Fomos muito cuidadosos ao sair do carro e nos aproximarmos da Casa Fantasma. Vê-la, essa casa inacabada de 2 andares, no meio da noite, criava uma atmosfera sinistra com certeza. Nosso próximo desafio era encontrar uma maneira de entrar. Claro, tentamos a porta da frente, mas estava trancada. Então, contornamos a casa e tentamos todas as janelas, até que uma delas deslizou facilmente. Jenny era a menor, então ela entrou pela janela e foi destrancar a porta dos fundos para nós. No entanto, a porta dos fundos já estava destrancada, o que significava que qualquer pessoa poderia ter entrado facilmente. Entramos na casa, que tinha um cheiro de madeira misturado com um odor de urina de gato deteriorada. O primeiro andar estava mais terminado do que eu esperava e era bastante espaçoso, com muitos cômodos, mas sem móveis. Nos separamos e cada um foi para um lado diferente. Subi as escadas para o segundo andar, que estava um pouco mais inacabado, com muitas estruturas de parede expostas. Ouvi movimentos lá embaixo, sons de minhas amigas sendo um pouco barulhentas, então desci as escadas rapidamente. O andar de cima estava praticamente vazio, então voltei para encontrar Jenny, que me perguntou o que tinha lá em cima. Eu disse que estava um pouco inacabado lá em cima, mas mesmo assim ela decidiu subir e dar uma olhada. Enquanto isso, procurei pelo porão e o encontrei atrás de uma porta marrom, logo abaixo das escadas que levavam para cima. Assim que a abri, senti o cheiro de urina de gato de novo, como eu havia mencionado antes. Desci os degraus, e ao chegar no fundo, pude ver que o porão parecia um pouco mais decadente que o resto da casa. O piso de concreto estava manchado com uma substância marrom enferrujada, o que me fez pensar que poderia ser tinta, mas a cor também poderia combinar com sangue. Olhei em volta no espaço, que estava praticamente vazio, e encontrei em um canto uma pequena cadeira de madeira e uma mesinha com um livro em cima, a Santa Bíblia. Ouvi passos descendo as escadas, então disse em um volume um pouco acima de um sussurro: "Ei, venham ver isso." Não obtive resposta, então me virei, mas não vi ninguém perto das escadas. Perguntei: "Quem está aí?" Então notei uma mulher sentada apoiada na parede. Só depois de alguns segundos percebi que não era a Jenny ou a Kylie. Era uma mulher desconhecida com cabelos extremamente longos e desgrenhados, olhando diretamente para mim. Nesse momento, ouvi uma das meninas lá em cima gritar, seguido por Luca chamando meu nome, dizendo para irmos embora. As únicas palavras que consegui articular foram "Santo Céu", e saí correndo do porão e subi as escadas. Vi minhas amigas correndo pela porta dos fundos, e eu as segui sem pensar 2 vezes. Quando estávamos de volta ao carro e começamos a dirigir, perguntei a elas o que tinham visto, porque eu tinha visto uma mulher estranha descendo ao porão. Todas falavam ao mesmo tempo, mas finalmente uma das meninas conseguiu explicar que tinham visto 2 homens em um dos quartos vazios do primeiro andar, e viram objetos escuros no chão, mas não conseguiram identificar o que eram em meio à pressa de sair do local. Elas não conseguiram ver os rostos dos homens, apenas suas estaturas indicavam que eram homens. Não tenho ideia do que estava acontecendo naquela casa, se esbarramos em um culto satânico ou apenas em pessoas sem teto. De qualquer forma, não há dinheiro que me faça voltar lá novamente. Já não moro naquela cidade ou estado, então não sei o que aconteceu com aquela casa, mas com base na imagem mais recente do Google Maps em 2019, ela ainda não estava terminada. Meus amigos e eu moramos em uma área muito agradável. Tente imaginar o bairro suburbano relativamente tranquilo, e as pessoas estão acostumadas com a sensação de isolamento que proporciona. O último lugar onde você esperaria que algo realmente perigoso acontecesse, com exceção do que estou prestes a contar. Isso aconteceu há alguns verões atrás, e por mais que eu tente resistir, nunca serei capaz de apagar essa memória da minha mente. Enfim,
Meu amigo Carlos e eu sempre fomos aqueles garotos que tentavam causar problemas onde pudéssemos. Olhando para trás, eu lutava para justificar nosso comportamento. Acho que era a nossa manifestação adolescente de um espírito rebelde ou algo assim. Nós morávamos na mesma rua e saíamos juntos todos os dias após a escola, porque nosso bairro consistia apenas em casas muito grandes e árvores altas. Normalmente não tínhamos muito o que fazer durante a semana, a menos que quiséssemos viajar para algumas cidades vizinhas. Então, acabávamos inventando nossa própria diversão na maioria das vezes. Em nosso bairro, havia uma mansão bem conhecida no topo de uma colina, que estava abandonada há tanto tempo quanto as pessoas podiam lembrar. Não era realmente especial. Toda criança que morava em minha cidade já havia entrado lá. Os quartos estavam basicamente vazios, e encontrar uma parede que não estivesse coberta com várias camadas de grafite era quase impossível. Era especialmente assustador porque ficava na borda de um enorme cemitério. Para Carlos e eu, essa mansão do cemitério era meio que nosso plano B. Se não tivéssemos mais nada para fazer, íamos jogar um pouco de grafite lá ou apenas fumar e relaxar no telhado. E foi uma dessas noites. Era por volta das 3 da manhã de uma quarta-feira, e Carlos e eu acabamos de ser ignorados por umas garotas com quem tínhamos feito planos. Os dois de nós estavam meio chateados, então achamos que jogar pedras na mansão do cemitério seria uma maneira razoável de liberar um pouco de energia. Se estivéssemos sóbrios, talvez tivéssemos sido mais cautelosos ao fazer algo tão estúpido, mas era tarde, era verão, e não nos importávamos. Consegui convencer Carlos a não dirigir, já que estávamos mais do que um pouco bêbados. E depois de uma caminhada de uns 20 minutos, chegamos ao topo da colina e nos deparamos com uma visão familiar, porém arrepiante. Vinhas torcendo e pendendo dos tijolos enlameados, a maioria das janelas quebradas, e uma sensação ameaçadora no topo do telhado, especialmente aquela hora tão inapropriada da noite. Sem aviso, Carlos pegou uma pedra e a arremessou em direção à casa. Ela voou graciosamente antes de atravessar uma das janelas do quarto andar. Era difícil confirmar na pouca luz da lua e das luzes da rua, mas o som ensurdecedor do vidro quebrando confirmou. Alegremente, peguei uma pedra e fiz o mesmo, perfurando uma das janelas do segundo andar. Antes do quarto andar da mansão, havia uma única janela pequena, provavelmente um sótão, que ficava sozinha como o cômodo mais alto da casa. Carlos me desafiou a acertá-la. Errei umas 100 vezes antes de desistir com um suspiro irritado. Carlos riu, pegou uma pedra e disse: "Veja isso." Ele mirou atentamente no pequeno alvo e a lançou. Eu observei fascinado enquanto a pedra voava pelo ar e quebrava a janela do sótão com um estrondo satisfatório. Fiquei chocado. Nós dois ficamos parados lá por um segundo, admirando o que acabara de acontecer. Carlos estava prestes a pegar outra pedra quando, ainda olhando para a janela quebrada, vi um objeto escuro voar da escuridão em nossa direção e literalmente pulei, confuso com o que acabara de ver. Carlos e eu olhamos para a pedra que acabara de cair na frente de nós, exatamente a mesma pedra que Carlos acabara de jogar, facilmente reconhecível pelo Z impresso em uma das faces. Ficamos em silêncio, obviamente um pouco abalados. Era muito tarde para que outras crianças estivessem fazendo a mesma coisa que nós, mas essa era a única explicação que conseguíamos pensar. Concordamos que deve ter sido um grupo de adolescentes tentando nos assustar, uma ideia que na verdade nos animou. Os sorrisos maliciosos em nossos rostos contavam a história. Nós íamos pegá-los antes que eles pudessem nos assustar. Nos aproximamos em silêncio da porta da frente, desviando de uma espessa vinha que pendia das imponentes colunas acima da porta. A porta estava ligeiramente entreaberta, mas sempre foi assim, há muito tempo desalinhada de suas dobradiças e não fechava corretamente. O mais silenciosamente possível, entramos e nossos olhos se ajustaram à luz mínima e nosso nariz ao cheiro de mofo e madeira apodrecida. Lentamente, subimos as escadas rangentes, incapazes de abafar o som da madeira rangendo sob nossos pés. Chegamos ao quarto andar e nos posicionamos na base da escada final. Curiosamente, nunca havíamos subido lá antes. A entrada para o telhado ficava no lado oposto da casa, e esse quarto deve ter nos escapado. Carlos assumiu a liderança, e eu o segui logo atrás. A escada levava a uma pequena porta de madeira, que presumimos ser o sótão. Carlos pôs a mão na maçaneta e até olhou para trás para mim. Eu concordei com a cabeça, e num movimento fluido ele abriu a porta. Antes mesmo de eu ver alguma coisa, fui atingido pelo cheiro que me fez dar alguns passos para trás. Era repugnante, cheirava a morte e podridão. Algo estava claramente se decompondo naquele quarto. Carlos cobriu o nariz e entrou.
Eu estava um pouco mais hesitante, mas decidi que preferia estar ao lado dele do que sozinho em uma escada completamente escura. A visão era ainda pior que o cheiro. Encontramo-nos olhando para um pequeno quarto, com um pentagrama branco pintado no chão. Havia algumas velas apagadas e uma porta do armário que não abrimos. O cheiro parecia vir daquele armário e eu estava preocupado que Carlos quisesse investigar mais. Para nossa surpresa, o quarto estava vazio de pessoas. Já era o suficiente para mim. Estava realmente começando a me assustar e eu não conseguia mais resistir ao desejo de sair. Virei-me em direção à porta e foi quando vi. Olhei para baixo pela escada e vi duas figuras encapuzadas olhando para cima para mim. Praguejei e corri em direção a Carlos. Nesse momento, ouvimos passos subindo as escadas atrás de nós. Ferramos. Enquanto os passos se aproximavam da porta, eu me preparei para enfrentar quem quer que fosse, me preparando para uma briga. Foi então que Carlos gritou: "Droga, vamos embora." Me virei para ver Carlos meio para fora da janela quebrada, presumivelmente subindo no telhado. Decidi fazer o mesmo e, no segundo em que cheguei ao telhado, ouvi a porta se abrir com força. Corremos pelo telhado até chegarmos à entrada que conhecíamos, não querendo esperar para ver se estávamos sendo seguidos. Se essa situação não tivesse sido tão grave, não sei se teria conseguido seguir nosso plano. A escuridão tornou quase impossível enxergar. Um passo errado e teríamos caído para a morte. Segui de perto Carlos e chegamos à entrada do telhado, que era uma pequena escotilha que levava a uma escada. Carlos falhou em abrir a escotilha. Estava trancada por dentro. Foi então que ele ouviu uma voz retumbante vindo de algum lugar distante. "Eles foram por ali!" Gritei para Carlos. "Vamos, cara!" Girei para ver Carlos a meio caminho de fora da janela quebrada, presumivelmente subindo no telhado. Decidi fazer o mesmo, e no momento em que cheguei ao telhado, ouvi a porta se abrir com força. Descemos correndo a outra escada e saímos pela porta dos fundos, pulando a cerca e correndo para dentro do cemitério. Carlos parecia estar bem, estava rindo, mas eu, por outro lado, estava tão assustado que mal conseguia pensar. Nunca pensei que me agachar atrás de um túmulo em um cemitério poderia ser tão reconfortante. Carlos e eu mantivemos os olhos vigilantes na mansão, esperando que alguém estivesse nos seguindo. Esperamos, e quando finalmente achamos que estávamos seguros, vimos um grupo de 4 ou 5 figuras encapuzadas circulando a propriedade, procurando freneticamente embaixo de arbustos e árvores. Nós nos aproximamos cautelosamente do cemitério, até termos certeza de que não havia chance de sermos vistos na escuridão. Pulamos a cerca no outro lado e nunca mais voltamos àquela casa. Só posso supor que tropeçamos em alguma espécie de reunião ou ritual de culto. Por que eles decidiram fazer isso em uma casa abandonada é algo que ainda me pergunto. Agradecemos por assistir o vídeo até o final. Esperamos que você tenha gostado. Se você é fã de histórias de terror reais e quer continuar recebendo conteúdo emocionante como este, não deixe de se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você terá acesso a novos vídeos de arrepiar, casos reais de horror e mistérios intrigantes. Não perca nenhuma de nossas narrativas enigmáticas. Aproveite para deixar um like se essa história deixou você com medo e compartilhe com seus amigos corajosos. Obrigado por fazer parte desta jornada assustadora conosco e esperamos vê-lo novamente nos próximos vídeos. Até breve.